Bitcoin sendo negociado abaixo dos 80 mil. Nesse momento, o Bitcoin está lutando para tentar ficar na casa de US$ 77 mil. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui quais seriam as melhores oportunidades, né, nesse momento de queda, né? Tentar entender juntamente com vocês até onde essa queda é saudável para nós poder estar comprando novamente. Lembrando que alguns vídeos atrás eu informei que eu estava vendendo na casa dos US$ 81.500. Eu diminuí a minha exposição ali e agora praticamente eu tenho 50% de caixa e eu vou estar dividindo aqui juntamente com vocês, onde eu vou pensar a voltar a estar aportando mais ativos, mais ativo o Bitcoin em um momento de queda, até onde essa queda é saudável. Vou analisar também os indicadores de sentimento, tentar entender em qual ponto estamos agora? Será que estamos diante de já oportunidade? Será que não estamos diante de oportunidade? Os indicadores de sentimento trazem uma clareza para o mercado e faz a gente olhar além do price action, além do gráfico. Essa é a proposta do canal. Então, sem mais enrolação e sem dieta, bora para a análise de hoje. E eu quero já estar começando com vocês aqui, trazendo o índice de medo e ganância. Voltamos para o índice de extremo medo, o índice que ficamos por alguns meses, né? No final do ano passado até o início desse ano. Nos últimos dias, nós chegamos a ficar acima do índice de medo, chegamos a ficar em neutro, porém, após pequenas quedas que tivemos agora, já voltamos para o extremo medo, então isso é muito positivo para a manutenção de uma alta saudável. O que nós não queremos ver é um movimento de euforia exagerado agora nesse momento, que seria péssimo aí para a manutenção da alta. Voltando para essa linha de raciocínio sobre o sentimento do mercado, eu quero trazer algo, abrir uma aspas aqui rapidinho com vocês. Entenda, o mercado, muitas das vezes, ele é gerido por pânico e euforia, os dois sentimentos que regem o mercado. E no meio de tudo isso existem as narrativas, as narrativas de euforia e a narrativa de pânico. Atualmente, a narrativa do Oriente Médio, do Irã, deu uma diminuída, o mercado precificou que tudo isso, o que a guerra já estava acontecendo, que já era uma realidade. O Donald Trump não vai explodir o Irã também não vai explodir os Estados Unidos ou Israel. E no meio de tudo isso, o mercado precificou tudo e S&P 500 renovou máximas históricas, Bitcoin também teve boas valorizações, Nasdaq renovou máximas históricas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não dê ouvido às narrativas momentâneas. Eu sempre trago aqui, narrativas servem para a gente, via de regra, até mesmo operar contra elas, usar o pânico e a euforia ao nosso favor. Então, narrativas trazem trazem pânico e euforia. Nós temos que identificar isso no mercado e utilizar isso ao nosso favor. E agora a narrativa do mercado vai ser qual? A narrativa da taxa de juros. Inclusive, já estão. Uma outra narrativa que surgiu recentemente é sobre a taxa de juros do Japão. O Japão é um dos maiores credores do mundo. Se ele aumentar a taxa de juros, pode causar um efeito em cascata, as pessoas tirarem até mesmo pararem de pegar os empréstimos com o Japão, que pegava empréstimo a juros zero para investir, ou até mesmo quitar os ativos voláteis, vender para quitar a dívida com o Japão, que está começando a subir, cogita-se até subir, quem sabe, a 1% a taxa de juros do Japão, que por muito tempo foi zero. Até por conta dessa guerra do Oriente Médio, que também é inflacionário e está atrapalhando o Japão, está fazendo com que a inflação dos Estados Unidos ou do Japão suba. Então, note, tem essa narrativa de pânico, taxa de juros dos Estados Unidos, amanhã vai sair a ata do FONC também. Essa ata, o que dizem, é que houve muita divergência da parte dos membros do Fed, então isso é raro, via de regra eles têm um acordo. Então, essa ata vai ser divulgada amanhã e através disso nós vamos tentar entender o que está passando na cabeça deles. E na contramão de tudo isso, amanhã também vamos ter a divulgação do balanço da Nvidia. Via de regra, quando a Nvidia mostra que a crescente está saudável, ela consegue arrastar o mercado, né, o mercado de tecnologia Nasdaq em peso, em consequência disso o Bitcoin. Então nota que para os dois cenários eu tenho uma narrativa, bullish e bearish. Então eu sempre digo, foca no longo prazo, cautela na alavancagem, fuja dos gurus, fuja dessas narrativas momentâneas que todas as pessoas que compraram, que venderam nesse momento de pânico, acreditando que o mundo ia acabar com essa guerra, estão perdendo dinheiro. E todas as pessoas que voltaram a comprar em um momento de euforia, que o mercado estava começando a ficar um pouco mais eufórico devido a um possível acordo no Oriente Médio e tal, devido à troca do presidente do Fed, por todas as pessoas que compraram essas narrativas, agora no curto prazo está perdendo. Então foca no longo prazo, cautela na alavancagem e não dê ouvido às narrativas. A chance de você ter excelentes resultados é muito grande quando você faz isso. Então, vamos dar início ao vídeo. Antes de mais nada, eu quero estar te pedindo aqui, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, o canal é novo, mas eu trago um conteúdo de valor relevante aqui, eu tenho certeza que vai acrescentar demais na análise de vocês. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Eu quero agradecer, eu tive um vídeo aqui que está atingindo quase 2.000 visualizações, isso para um canal novo é muito raro, né? E eu fico extremamente feliz, eu sou grato a vocês porque se assistiram esse vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima, que realmente foi uma análise completa. Eu falei sobre zonas de liquidez, eu avisei que essa queda poderia estar acontecendo, lembrando que o objetivo aqui não é traçar fundo ou traçar topo, nós não temos intenção nenhuma de fazer previsões no mercado, mas nós analisamos as probabilidades e as possibilidades e é exatamente o que nós fizemos e dessa vez a probabilidade se concluiu e realmente tivemos quedas e estamos tendo quedas ainda. Então vou deixar o link aqui, é um vídeo muito completo, um vídeo bem interessante que nós analisamos ali o cenário ali de liquidez no mercado e realmente o mercado está buscando liquidez nessas regiões abaixo.
E, de modo geral, os indicadores de sentimento. Como estão os indicadores de sentimento? Nós estamos tendo a queda do preço, quando nós tivemos essa queda um pouco mais forte, que trouxe o Bitcoin até as regiões aqui dos 76 mil dólares, 77 mil dólares, nós tivemos bastante liquidação, né? Nota que aqui nós tivemos muita venda a mercado, né? Então, quando nós temos muita venda a mercado, via de regra, pode ser pelo menos um fundo momentâneo, pode ser um certo resfrio daquela queda. Então, nós tivemos queda de Open Interest, não teve o aumento de Open Interest nessa queda, né? Como podemos analisar nesse momento aqui, ó, tivemos uma queda forte de Open Interest com a queda do preço e muita liquidação. Então, basicamente, isso nos mostra que a queda está sendo saudável. Tivemos um pequeno aumento de longs, estamos sendo mais longs do que shorts no mercado, isso não é uma coisa muito boa, nesse momento estamos tendo 1,4 long para cada short ainda é pouco, mas comparado aí ao que nós estávamos tendo, muito mais pessoas abrindo short, isso de fato é um pouco, incomoda um pouco, mas não é preocupante porque nós não estamos tendo aumento de open interest na queda. Quando a queda acontece de forma agressiva, ou de via de regra, o open interest cai também. Quando agora o Bitcoin está tentando voltar a subir, o open interest meio que está lateralizando, então isso não preocupa. Outro indicador também que, ao meu ver, está saudável é os indicadores das sardinhas, né? Embora está começando a apresentar um movimento um pouco preocupante, mas ainda está saudável. Nós estamos tendo quedas, aumento do preço, quando nós estávamos tendo aumento do preço, as sardinhas estavam vendendo. Nesses últimos movimentos que nós estamos tendo de correção, né, desde as regiões ali dos 83 mil dólares, nota, nós estamos começando a ter um pequeno movimento de compra das sardinhas. Isso é algo que liga um sinal de alerta, né? Estamos tendo uma tentativa de retomada de compra da parte delas, na medida que o preço cai. Então, se esse movimento continuar, isso fatalmente me deixa fora de uma tentativa de bottom fishing, de tentar comprar esse movimento de queda. Lembrando que o objetivo do vídeo aqui, um dos objetivos, é falar um pouco sobre as regiões de oportunidades. Então, nesse momento, com o cenário que está agora, os indicadores de sentimento que eu mostrei do Coinalyze estão saudáveis, mostra que essas quedas estão sendo oportunidades, e na próxima parte do vídeo eu vou mostrar quais seriam as regiões de oportunidade. Porém, esse indicador aqui liga um sinal de alerta, porque aparentemente as sardinhas estão querendo voltar a comprar, né? Basicamente nessas regiões aqui dos 82 mil dólares, quando o ativo começou a corrigir, elas estavam comprando. Então eu não me sinto confortável em comprar um movimento de queda em que as sardinhas estão comprando. Elas ainda não voltaram a comprar com força, na verdade, inclusive até nas últimas horas aqui, elas estão vendendo, porém, se pegar aqui das regiões aqui dos 82 mil dólares, né, aqui no dia 12 de maio, elas voltaram a comprar nas últimas horas aí desde dia 12 de maio. Então, nós estamos tendo, basicamente, compra desde o dia 12, então isso não é legal. Mas quando nós analisamos um ponto mais macro ali, elas ainda, o movimento ainda está, basicamente, com um movimento de queda, né? Então, o que eu não quero ver? Um movimento semelhante a esse aqui, como se formasse um fundo e elas voltassem a comprar. Se eu continuar vendo esse movimento agora do curto prazo, né, que aparentemente está querendo começar a mudar, no curtíssimo prazo, aparentemente elas estão querendo voltar a comprar. Se eu começar a ver esse movimento se estendendo, eu vendo muita compra das sardinhas, eu basicamente não fico à vontade a estar tentando fazer esse bottom fishing, né? Porque foi basicamente o que aconteceu aqui, ó. Quando o Bitcoin chegou na região dos 98 mil dólares, o ativo começou a corrigir e as sardinhas voltaram a comprar. E quando elas voltaram a comprar, nota que a queda foi bem forte até os 60 mil dólares. E basicamente a queda só foi estancada quando elas começaram a ficar muito pessimistas, né? Basicamente nessas regiões aqui, ó, dos 65 mil dólares, elas começaram a vender suas posições para o ativo, encontrar uma lateralização e posteriormente voltar a subir. Então, via de regra, eu não fico confortável em fazer compras quando as sardinhas estão comprando, e nas últimas horas, de fato, elas estão comprando sim. Então, esse indicador é um pouco preocupante. Então, precisamos estar acompanhando. De modo geral, ainda está saudável, mas precisamos acompanhar. Se elas romper essas regiões, que basicamente parece que está lateralizando aqui nas últimas horas, romper essa região aqui, ó, que estamos agora, né, e quem sabe voltar a subir, comprar. Basicamente, eu acredito que o ativo vai continuar corrigindo e, via de regra, eu não gosto de comprar correções em que as sardinhas também estão comprando. Então, esse indicador requer atenção, precisamos estar acompanhando aí nos próximos dias, nas próximas horas, para tomar as devidas decisões. Eu quero estar indo para a parte do price action aqui, e no final do vídeo eu vou mostrar zonas de liquidez, zona de liquidação aí que eu recomendo. Inclusive, eu falei, vou mostrar aqui, esse aqui é o meu canal, que acredito que vocês estão assistindo agora, né? Talvez você não me siga, então clica aqui, ó, se inscreva no canal e acompanhe esse vídeo aqui, ó. Assista antes de comprar Bitcoin. Foi o meu último vídeo que eu postei e eu mostrei regiões importantes ali de compra, até onde seriam regiões saudáveis para estar comprando Bitcoin. Esse vídeo aqui também está incrível, que eu falei sobre comprar Bitcoin agora pode ser uma região perigosa, então eu recomendo fortemente. Esses dois vídeos eu vou deixar os cards aqui para vocês estarem assistindo, porque basicamente
Boa parte do movimento que está acontecendo agora, eu alertei nesse vídeo, então eu recomendo fortemente que vocês assistam aí, para ver que realmente os indicadores de sentimento, o price action, né, alinhados juntos, eles trazem bons resultados. Lembrando, o objetivo não é prever para onde o ativo vai, nós estudamos probabilidades, possibilidades, estatísticas, e nós tomamos nossas decisões com base nisso. Eu sempre digo, você não tem que ter uma bola de cristal e saber para onde o ativo vai, você tem que ter sua estratégia clara de investimento, usar o pânico e a euforia ao seu favor, né, e com base nisso, quando você tem a sua estratégia, você não é atingido pelo FOMO ou pelo FUD do mercado. O medo e a ganância não conseguem te alcançar e você consegue tomar decisões assertivas e ter um lucro no médio e longo prazo, e o que a grande maioria não tem. A grande maioria das pessoas perdem dinheiro investindo. Então, essa é a proposta do canal. Tenha a sua estratégia, trace, foca no longo prazo, não dê ouvido às narrativas momentâneas, use o pânico e a euforia a seu favor, que você vai vencer fatalmente, você vai ter mais resultados, mais lucro do que a maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Então, legal. A proposta do vídeo, que era entregar regiões importantes de compra, é muito simples. Quando nós traçamos aqui uma região do semanal, o Bitcoin, ele já entregou uma valorização forte, né? Então, quando nós traçamos desde os topos ali, dos 98 mil dólares até os fundos 60, nota que a valorização do Bitcoin ultrapassou as regiões 0,382 de FIBO, 0,5 de Fibonacci e testou as regiões 0,618 de FIBO. Então, o Bitcoin está agora tendo uma retração. Então, a retração da valorização do ativo foi validada. Então, o Bitcoin ele conseguiu subir para as regiões acima do que foi feito aqui em cima, por exemplo, nas regiões ali dos 98 mil dólares, né? Quando o Bitcoin perdeu aquelas regiões, perdeu os fundos aqui dos 105, quando o Bitcoin corrigiu, o Bitcoin na retomada do ativo não conseguiu passar as regiões de 98 mil dólares, ou seja, ele formou uma bandeira de baixa nesse movimento e entregou queda significativa. Ele formou uma bandeira de baixa aqui e entregou uma queda, correto? O que está acontecendo agora é um fato diferente. O Bitcoin, ele de fato, ele corrigiu das regiões ali dos 98 mil dólares até os fundos dos 60 mil, porém a valorização foi mais forte. Então o Bitcoin conseguiu romper, anular essa bandeira de baixa que estava por muito tempo. Então quando nós temos essa valorização, nós mudamos a tração de Fibonacci, a gente trata a retração da Fibonacci do fundo do movimento até o último topo, que foi na casa ali dos 82 mil dólares. Então, de uma maneira mais conservadora, se nós traçarmos a Fibonacci desde o fundo aqui, né, até esse último topo, o Bitcoin, qualquer coisa acima dos 68 mil dólares, 70 mil dólares, é um fundo ascendente para uma continuação da alta. Eu, particularmente, voltaria a estar comprando o ativo nessas retrações aqui, na casa aqui dos 70 mil dólares, e porque entra em confluência também com esse canal aqui, que eu tenho traçado há alguns dias, essa cunha megafone, ela tem a maior probabilidade, de fato, de romper para baixo, mas as últimas vezes que ela tocou aqui, o Bitcoin encontrou força para retestar regiões acima. Então, eu vou voltar a pensar em comprar Bitcoin para o médio e longo prazo, para essas regiões aqui, dos 70 mil dólares, pelo menos que entre em confluência com essa região de Fibonacci, 0,618 de Fibonacci, né? Então, qualquer coisa acima desses 65 mil dólares, né, que podemos ver com mais clareza aqui no semanal, qualquer coisa acima dessas regiões aqui de 65 mil dólares pode ser um fundo ascendente para uma nova pernada de alta. Então, eu, particularmente, vou gostar de me expor nessas regiões aqui próxima dos 70 mil dólares, talvez um pouco abaixo, né? Entre em confluência com essas médias de 200 períodos do semanal, que é muito importante. Quando nós analisamos ela no longo dos anos, o Bitcoin sempre utiliza ela como um suporte, né? E usou várias vezes ela como suporte. Então, ela pode estar atuando novamente como suporte. O Bitcoin perdeu ela momentaneamente, poderia estar retestando ela para voltar a subir. Então, é mais um fator que eu gostaria de estar me expondo nessas regiões. Então, eu tenho retrações de Fibonacci, eu tenho essa base desse canal e isso faz eu acreditar sim que pode ser um bom risco-retorno. Eu voltaria a me expor aqui, obviamente. Eu guardaria ainda um caixa, atualmente eu tenho 50% do caixa, então eu vou guardar mais uns 20, 30% de caixa para não me expor, em caso perda desse canal e venha buscar regiões de liquidez mais abaixo. Eu vou mostrar na próxima parte do vídeo as regiões de liquidez que ainda temos, que o Bitcoin tende a buscar aí no médio e longo prazo. Então, ao meu ver, o melhor risco-retorno nesse momento aí é a partir dos 68, 70, 69, 70 mil dólares já começa a ficar um bom risco-retorno, porque é essa retração ouro de Fibonacci, 0,618. Para os mais agressivos, podemos começar já a estar, quem sabe, comprando. Se eu traçar Fibonacci não do fundo do movimento, mas dessa última valorização, desde 65 mil dólares, para os mais agressivos, nós podemos já estar comprando até mesmo nessas regiões de agora, né, que é uma retração aqui que entra em confluência com esses topos anteriores aqui, próximo aqui dos 75 mil dólares. Então, eu poderia já estar comprando agora aqui 0,382, 0,5 de FIBO, que entra em confluência com esse outro topo aqui que o Bitcoin formou, né, na casa dos 75 mil dólares, né? Deixa marcado nessa casa aqui dos 75 mil dólares. Então, eu poderia estar fazendo compras nessas regiões e nessas regiões 0,618 de FIBO, quando eu traço o movimento desde as regiões aqui dos 65 mil dólares. É uma forma mais agressiva de traçar essa Fibonacci. Então, de modo geral, qualquer coisa acima dessas regiões aqui que eu tracei da Fibonacci, desde o fundo do movimento, né? Quando eu traço ela desde o fundo do movimento,
desde essas regiões dos 60 mil dólares, né? Quando eu traço desde 60 mil dólares, qualquer coisa acima dos 69, 70 mil dólares é um fundo ascendente para mais uma nova pernada de alta. Para os mais agressivos, qualquer coisa acima aqui, ó, dos 72 mil dólares, ainda assim é uma correção saudável, né? Para uma nova pernada de alta, né? Para os mais agressivos não, né? Para os mais conservadores, até essas regiões aqui pode ser uma região de oportunidade ainda para poder estar comprando e retomando, quem sabe fazendo um bottom fishing para uma nova pernada de alta. Eu particularmente gosto de traçar desde os fundos aqui, eu acho que faz mais sentido para mim, né? Entra até em confluência também com essas médias de 200 período aqui do semanal, e também a base dessa cunha, a megafone, que tem a maior probabilidade de romper para baixo. E por que eu acredito que essas regiões aqui são regiões que o Bitcoin tende a estar buscando regiões mais abaixo? Quando nós analisamos aqui os indicadores dessa ferramenta que eu gosto de acompanhar bastante, que é do CoinGlass, eu noto que nos últimos 90 dias na Binance, OKX e Bybit acumulou uma liquidez muito grande até as regiões de 70 mil dólares. Então, até as regiões de 70 mil dólares, eu teria aí basicamente mais de 10 bilhões de liquidação de long. Então, eu tenho um dinheiro muito agressivo nas regiões abaixo. Então, pelo menos até as regiões aqui, ó, dos 73 mil dólares, eu tenho aí praticamente 7 bilhões de liquidação. Então, eu acho altamente provável que ele venha buscar essa liquidez nessas regiões aqui. Por isso que eu avisei, eu afirmei que aquelas regiões que estávamos ali próximo dos 83 mil dólares era uma região perigosa, porque estava acumulando muita liquidez abaixo. Só que nota, agora, na medida que o preço cai, essas regiões também acima vão deixando uma certa liquidez. Então, até a casa aqui dos 83 mil dólares, eu tenho praticamente 7 bilhões de liquidação. Então, via de regra, o ativo ele tende a ficar brincando com o pânico e a euforia do mercado. Então, ele busca liquidez abaixo para depois buscar liquidez acima. Então, eu não acho provável que o Bitcoin venha perder essas regiões dos, quem sabe, dos 70, ou até mesmo em um cenário mais extremo, dos 60 mil dólares, sem que venha antes buscar liquidez nessas regiões acima também, né? Que está ajuntando uma certa piscina de liquidez. Quando eu pego aqui dos 6 meses, até mesmo para ficar mais claro, olha como eu tenho a quantidade de dinheiro que eu tenho até a casa dos 90 mil dólares. Aqui eu tenho mais de 12 bilhões de liquidações alavancadas, né? Acumuladas e liquidação de alavancadas de short nessas regiões aqui. Então eu teria mais de 12 bilhões. Na casa até dos 67 mil dólares, eu teria já 10 bilhões também. Então, nota que eu acho, como eu disse, existe muito dinheiro acima, mas também existe muito dinheiro abaixo. Então, não quer dizer que o ativo pode subir ou ele pode cair. Isso é óbvio. Muitos criadores trazem isso e os comentários são sempre as pessoas comentam, então resumindo, pode subir ou pode cair. Exatamente, pode subir ou pode cair. O que você tem que ter é uma estratégia. O objetivo do vídeo aqui não é trazer uma certeza se vai subir ou se vai cair. Se você entrou nesse vídeo acreditando nessa possibilidade, você está no vídeo errado. E qualquer um criador que chegar e falar vai subir ou vai cair, ele está mentindo. Então, o que nós analisamos é as probabilidades e as possibilidades. E estatisticamente falando, eu acho altamente improvável ele perder essas regiões sem buscar liquidez nas regiões acima. Então, o que nós precisamos é ter estratégia e sanidade para saber vender nesses momentos de picos de euforia que estávamos tendo ali próximo dos 83 mil dólares, para poder também ter estabilidade e personalidade psicológica para poder voltar a comprar em um cenário agora que o Bitcoin, quem sabe, volte à casa dos 70 mil dólares, quando todo mundo vai estar gritando que o Bitcoin vai perder os 60, vai voltar aos 50, 40, você saber comprar. Comprar ao som de canhões e vender ao som de violino. É um clichê do mercado, mas é um clichê que dá certo e poucas pessoas fazem. Então, por isso que eu sempre digo, você tem que ter a sua estratégia e segui-la. E saber identificar esses dois sentimentos no mercado, que é o pânico e a euforia, que, via de regra, rege todo o mercado e faz a grande maioria das pessoas perder dinheiro. Então, analise o mercado, saiba das probabilidades. Essa é a estratégia que eu estou utilizando. Eu vou aguardar um movimento, quem sabe, de queda mais forte para poder voltar a comprar. E se voltarmos a romper, quem sabe, regiões dos 83 mil dólares, buscar regiões dos 90, eu vou rebalancear mais ainda o meu caixa, ou estar vendendo mais ainda parte das minhas exposições, porque basicamente é isso que se trata, você saber vender nesses momentos de euforia e comprar no movimento de pânico. Então, sabendo disso e tendo essa sua estratégia clara de investimento no médio e longo prazo, você vai ter mais resultados que a grande maioria dos investidores que perdem dinheiro. Então, se você gostou dessa análise, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para acompanhar análises assim realistas e análises sem falsas promessas e análise de um investidor, assim como você, realista, que busca a verdade no mercado, que não está querendo buscar falsas promessas, que já entendeu que a grande maioria das pessoas que às vezes cria conteúdo aqui está criando pelo engajamento, está criando pelo hype do momento ali somente para atrair mais pessoas, mas a verdade é que está vendendo uma ilusão para vocês, né? Eu sei que tem muitos criadores que não é assim, eu acompanho, inclusive, gosto de espelhos, eu me identifico e me espelho neles, né? Porque eles trazem conteúdo sério também, mas infelizmente a grande maioria dos criadores trazem um conteúdo querendo trazer uma falsa ilusão para vocês, e isso acaba criando uma animosidade muito ruim, né? Porque quando a gente começa no mercado, eu gostaria de ter ouvido isso há 5, 6, 10 anos atrás, aí, quando eu comecei, eu gostaria de ter ouvido, assim, quem sabe, uma análise verdadeira, sincera, que eu tô trazendo aqui para vocês. Mas a real é que isso não traz seguidor, não traz engajamento, né? A grande maioria das pessoas é atraído pelo fácil, a grande maioria das pessoas é atraído por uma
falsa ilusão, por uma falsa certeza, né? Então, eu sigo aqui tentando trazer um conteúdo justo e que de alguma maneira venha acrescentar de uma maneira real aí na vida de vocês, legal? Então é isso, a gente se vê em uma próxima análise. Eu quero agradecer, eu tô aqui com 300 seguidores no meu canal, rumo aos 300k, então eu agradeço vocês aí e agradeço por todas essas visualizações aí também que vocês estão me dando. O canal é começando agora, mas tenho certeza que vai crescer demais e você que está fazendo parte disso aí vai poder falar lá na frente, que me acompanha aí desde quando o canal era jovem, não pequeno, mas jovem, legal? É isso, a gente se vê em uma próxima análise.